fala só isso, a gente tem que pensar mais algumas coisas em relação ao que ele falava, né? Ele falava também o seguinte, ó, em relação a alguns postulados que o Dalton trabalhava. A primeira ideia era essa, ó, a massa define o átomo. A primeira coisa que ele pensava aqui era na massa, como forma de definir um átomo. Ele pensava que átomos que tinham a mesma massa tinham propriedades iguais. Átomos de massa diferente tinham propriedades diferentes. Essa é a ideia dele, né? A gente hoje consegue entender que é falsa, porque existe uma relação dos isóbaros. Você vai ver aí daqui a pouco o que são os isóbaros. Os isóbaros são aqueles materiais que têm mesma massa, mas são diferentes. Por exemplo, o carbono 14, de massa 14, e o nitrogênio de massa 14. Então, a massa que vai definir o átomo não é a massa. Uma outra ideia que ele propunha aqui era a seguinte: átomos de um elemento, não viram outro. Ou seja, o átomo nasceu hidrogênio, vai ser hidrogênio a vida inteira. Átomo de um elemento não pode virar outro elemento. Por quê? Ele tinha propriedades bem definidas, aquele átomo. E na realidade a gente entende que hoje isso também é falso, não é? Se você pensar aí na radioatividade. A radioatividade, não sei se vai aparecer aí, mas a radioatividade, não é? Ela propõe essa ideia. Por exemplo, com a transmutação, um material pode acabar virando outro. As fissões nucleares, as fusões nucleares. Tá aí, velho, Dalton tentando, né? Mas é tudo um início, que ajuda a propagar esse raciocínio. Bom, temos ainda mais uma ideia de Dalton, não é? Essa ideia também é interessante. É a seguinte, ó. Átomos se combinam para formar novos materiais. E aí, mano? Será que essa ideia em relação ao Dalton é interessante? Olha só, os átomos existiam numa proporção fixa no mundo. E eles só se combinavam para produzir novos materiais. A ideia, mano, por exemplo, de um cubo mágico, por exemplo. Você tem ali as mesmas cores, você vai rodando de um lado para o outro, você tem a mesma peça na sua mão, mas você pode combinar ela de várias maneiras. Ou então de um Lego, né? Eu te dou 50 peças de Lego, você monta os 50 pecinhas de Lego lá. Aí você monta um robô. Aí eu pego esse robô, desmonto e com as mesmas peças eu vou montar uma casinha, por exemplo. Então era essa a ideia do rearranjo dos materiais. E isso é extremamente interessante. Nos dias de hoje a gente pensa nas reações assim. Mas se você lembrar das leis ponderais, não é? Quem falava isso era a tal conservação das massas. Conservação das massas do nosso digníssimo Lavoisier. Maravilha? Bom, essa é só uma panorâmica das ideias do Dalton. Vou deixar aí algumas revistas, né? Alguns links para você ver no YouTube. E aí está o panorama inicial. Lembrando que, falou em Dalton, então, tem que vir na sua cabeça a palavra massa. Dalton é massa, galera. Dalton é massa. Ei, massa. Tudo que ele fala está atrelado à massa. As pesquisas que ele fez, as leis que influenciaram ele, é tudo em relação à massa. Suave, moçada? Maravilha? Lembrando a você aí que o Dalton tinha um probleminha em distinguir as cores e, na realidade, em homenagem a ele, se é que eu posso dizer assim, o nome daquela doença que você já está sabendo, daltonismo, é em relação ao nosso digníssimo Dalton. Suave, moçada? Fica aqui meu abraço, então. Beijo do Lucão, toquezinho do coronavírus. Aguardem as próximas aulas. Valeu!